E olha só, eu quero convidar você, hoje à noite, para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 4, e nós vamos ler do verso 1 ao 8. Hoje pela manhã nós lemos do verso 1 ao 6, agora nós vamos ler o mesmo texto do verso 1 ao 8. 1 Timóteo 4, do verso 1 ao 8, a palavra de Deus diz assim, você pode acompanhar na tela. Ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito Santo aqui, Espírito com E maiúsculo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por que alguns, no fim dos tempos, vai acontecer essa apostasia da igreja? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, Timóteo, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Amém, irmãos? Esse é o texto da palavra, e como eu tenho dito aqui, nós estamos conversando nos nossos cultos aqui, nas últimas semanas, sobre o tema da batalha espiritual, de como a igreja, o povo de Deus, vive e sobrevive, dentro de uma zona de guerra. E essa guerra não é uma guerra física, essa guerra é uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Nós não estamos num parque de diversões, apesar de muitos crentes viverem como se estivessem, num parque de diversões, mas nós estamos numa zona de guerra. E por isso nós temos que ser sóbrios e temos que ser vigilantes, ser sensatos, seguros em Cristo, mas ao mesmo tempo também atentos, não sermos ingênuos, não sermos bobos, porque nós estamos andando numa zona de guerra contra um inimigo poderoso, e nós temos conversado nas últimas semanas sobre isso, sempre buscando alcançar, através dos entendimentos que a palavra de Deus nos dá, alcançar esse equilíbrio, que em relação a esse assunto que a igreja tem que ter. A igreja tem que ser segura, sóbria, sensata, mas também a igreja tem que ser vigilante, ela tem que estar atenta para os ataques do inimigo. Então nós temos conversado sobre isso, e hoje pela manhã nós começamos a conversar nesse texto aqui da carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 4, sobre esse alerta. Aqui nós temos um alerta que o Espírito Santo faz para a igreja, é um alerta, é um chamado de atenção que o Espírito faz para a igreja. O capítulo 4, verso 1 diz assim: ora, o Espírito Santo, ele afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem o quê, irmãos? A espíritos o quê? E a ensinos de quê? De demônios. Por isso nós temos que conversar sobre o tema da batalha espiritual, é coisa séria.
E o Espírito Santo faz um alerta através do seu servo, o apóstolo Paulo, ele faz um alerta para a igreja que virá. A igreja que virá, representada aqui agora no pastor que vai continuar o ministério de Paulo, o jovem Timóteo, que é discípulo de Paulo. Paulo, dentro de mais um tempo, talvez mais uns 2, 3 ou 4 anos, ele vai ser executado pelo Império Romano. E ele está aqui agora preparando os seus discípulos para que a igreja continue. E o Espírito Santo está aqui dando um alerta para essa igreja que vai continuar. Para essa igreja prestar atenção. E que tempos de apostasia virão. A apostasia da fé. Esse alerta diz que a igreja vai ter um tempo em que ela vai apostatar da fé, fé como doutrina dos apóstolos, e que esta apostasia, esse abandono da fé, do ensino dos apóstolos do Novo Testamento, vai ser causado por doutrinas. Então tem a doutrina dos apóstolos, que a igreja vai abandonar essa doutrina dos apóstolos, esta fé, porque ela vai estar influenciada por doutrinas de demônios, doutrinas enganadoras que vão se infiltrar dentro da igreja. E hoje de manhã nós conversamos um pouco sobre esse alerta que o Espírito Santo faz e nós destrinchamos um pouco isso. Agora à noite, então eu quero continuar conversando aqui nesse texto com os irmãos, mas nós vamos ver, e eu quero ver com os irmãos, de como esses ensinos vão se infiltrar. Esse ensino, essa doutrina de demônios vai se infiltrar e vai causar tempos de apostasia, do abandono da fé, do verdadeiro evangelho. Como é que isso vai se infiltrar? Isso vai se infiltrar através de líderes corrompidos, diz a palavra de Deus. Pastores, mestres, profetas, apóstolos que vão ser influenciados e serão corrompidos pelo diabo, e através desses líderes corrompidos é que esses ensinos enganosos, essas doutrinas vão penetrando na igreja, e ao ponto de que a igreja vai então viver um tempo desse abandono, apostasia, o abandono do verdadeiro evangelho, da doutrina apostólica, para abraçar, seguir, celebrar doutrinas que são feitas no inferno. Mas como é que essas doutrinas que são feitas no inferno, doutrinas enganosas, vão acabar penetrando na igreja através de seus líderes corrompidos, tendo a mente corrompida, líderes que vão ter o seu caráter corrompido por esses espíritos enganadores. Ou como diz aqui o texto que nós lemos, é um contraste que o apóstolo Paulo faz no verso 6, veja aí, 1 Timóteo 4:6, ele diz para Timóteo: expondo, Timóteo, estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Exponha isso, fale, denuncie, ensine, e você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então Paulo está dizendo aqui para Timóteo, e ensinando Timóteo como ser um bom ministro, porque virão tempos em que haverão maus ministros. Esse é o contraste que ele está fazendo. Então, os bons ministros, eles se alimentam com as palavras da fé e da boa doutrina, da sã doutrina. Os bons ministros, e eles ensinam e falam isso para a igreja, e eles denunciam as obras, as artimanhas, os enganos dos maus ministros, que são esses ministros que estão com sua mente, seu caráter corrompido, muitas vezes, e que estão no meio de nós. Líderes que estão no meio de nós, não é fora,
Irmãos, a principal ameaça da igreja não está fora da igreja. A principal ameaça da igreja está dentro da igreja. É quando líderes que se corrompem, influenciados pelo maligno, vão ensinando doutrinas enganadoras e aos poucos vão fazendo que a igreja vá apostatando da fé, da sã doutrina, para abraçar outros ensinos que não têm a sua base no Evangelho de Jesus. Então, como é que essas doutrinas de demônios vão entrar? Através de líderes corrompidos, maus ministros, porque demônios não escrevem livros, irmãos. Amém? Demônio não dá aula. Demônio não prega do púlpito. Como é que o diabo faz as suas ideias chegarem? Através de líderes corrompidos que escrevem seus livros, fazem seus ensinos, dão suas aulas. E é isso que esse texto aqui está ensinando. E aí aqui, nessa orientação para o jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo, ele fala de alguns sinais de alerta. Alguns sinais de alerta para a igreja prestar atenção, ficar atenta se ela está na presença de um mau ministro, de um líder corrompido. Sinais de alerta para a igreja, fala, opa, acho que aqui esse ensino que está sendo transmitido é perigoso. Que sinais são esses que a palavra nos dá para a gente reconhecer se um ministro que prega a palavra, que lidera a igreja, para a gente começar a reconhecer se ele está entrando num caminho de apostasia, num caminho perigoso, num caminho que pode desembocar um desvio da fé. E a gente prestar atenção e a gente dizer, opa, deixa eu ficar atento, deixa eu me desconectar disso aqui, porque isso aqui está entrando num caminho que não é o caminho do Evangelho. E aí ele dá alguns sinais aqui. Para poupar você, tinha uns 200 sinais aqui, irmãos, né? Aqui eu vou só falar de 2, amém? Amém? Vocês gostaram, né? Só 2 tá bom, né, pastor? Tá bom. 2 sinais aqui, né? Para a igreja ficar alerta a respeito desses maus ministros. Em primeiro lugar, esses maus ministros, eles estão sinalizando corrupção quando eles se apoiam na hipocrisia para pastorear a igreja. Você começa a perceber um sinal de que a coisa não está como deveria estar, e a gente tem que se alertar. Quando o líder ele revela sinais do seu caminho de corrupção, quando eles se apoiam na hipocrisia para pastorear a igreja, eles se valem da hipocrisia. Versos 2 e 3, o que diz o texto do apóstolo Paulo aí para Timóteo, falando então da apostasia, o abandono da fé, porque vão abraçar doutrinas de demônios. E ele diz assim no verso 2 e 3, pela hipocrisia, vamos ler juntos o verso 2? Pela hipocrisia dos que falam mentiras, consciência cauterizada. É pela hipocrisia desses líderes que mentem e que têm a sua consciência já cauterizada, frios. Eles não sentem peso na consciência das mentiras que contam. Está tudo bem para eles. A consciência não pesa mais. Essa hipocrisia vai se valendo, vai se apoiando na hipocrisia para pastorear a igreja,
Verso 3 diz que esses hipócritas, eles proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem em Deus e conhecem a verdade. Então, os espíritos enganadores, eles usam os ministros que se apoiam na hipocrisia para pastorear. Duas palavras-chave aqui que o texto revela, que eu acho interessante, é no verso 3, a palavra proíbem e exigem. Sublinhe aí na sua Bíblia essas palavras, proíbem e exigem. Quem é o hipócrita, irmãos? Como é que se caracteriza um hipócrita? O apóstolo Paulo escreveu isso aqui no mundo greco-romano. A palavra hipocrisia era usada para os atores dos teatros greco-romanos. Os atores no teatro greco-romano, eles eram chamados de hipócritas. Vamos assistir uma peça lá, tem o hipócrita fulano de tal, é um ator. E eles usavam nos teatros greco-romanos, para representar os seus papéis, eles usavam máscaras. Máscaras. Então, se ele quisesse representar um papel de alguém triste, ele usava uma máscara triste. Se ele quisesse desempenhar um papel de alguém que estava alegre, ele usava uma máscara que estava sorrindo, alegre, os mascarados. E a hipocrisia é essa ação de mascarar a verdade. Quem é o hipócrita? O hipócrita é aquele que, como diz o texto aqui, ele proíbe e exige. Paulo dá dois exemplos aqui, proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos. Ele proíbe coisas que ele faz. O hipócrita, ele proíbe os outros de fazerem coisas que ele faz. E ele exige abstinências, ele exige sacrifícios que ele não faz. Então, ele exige das ovelhas, ele exige da igreja sacrifícios que ele não faz, ele está de boa na lagoa. Põe culpa, põe medo, e vai exigindo abstinência, sacrifícios, os mais diversos. Paulo usa o exemplo do alimento aqui, mas pode ser tantas coisas. Mas sacrifícios que ele mesmo não faz. E ele proíbe coisas que ele faz. Proíbe o casamento, proíbe não sei o quê, mas ele mesmo pratica coisas que ele proíbe para os outros. E ele não faz coisas que ele exige que a igreja faça. Esse é o hipócrita. E vai vivendo com máscaras. É o sujeito mascarado. É aquele que representa papéis. Jesus diz que os hipócritas, eles são severos com os outros. Eles são severos com os outros e são indulgentes consigo mesmos. Em relação a si mesmos, eles são misericordiosos, mas em relação aos outros, eles são o quê? Severos. Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E aí uma das coisas que Jesus diz é que vocês atam fardos pesados, difíceis de carregar sobre as costas das pessoas, e vocês nem com o dedo querem ajudar, mexer, carregar, nem com o dedo. Exigem, esses são esses hipócritas que proíbem coisas que eles fazem e exigem sacrifícios dos outros que eles não estão dispostos a fazer. Vão esmagando a igreja, vão encurralando a igreja, colocando pesos imensos sobre a vida das ovelhas de Cristo, que eles mesmos só se aproveitam, porque eles mesmos não praticam aquilo que eles dizem que os outros têm que fazer, e vão vivendo assim,
Quem é o hipócrita? O hipócrita é aquele, como diz o texto aqui, que ele exercita a sua piedade só em público. O hipócrita é piedoso no palco. Porque olha o que diz o apóstolo Paulo aqui, no verso 7, falando para Timóteo: mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Exercite-se pessoalmente na piedade. Paulo está usando aqui, pegando aqui uma ilustração das Olimpíadas que aconteciam já no seu tempo. No tempo de Paulo já aconteciam as Olimpíadas. Os atletas olímpicos do tempo de Paulo. E Paulo está dizendo para o Timóteo assim: Timóteo, exercite-se pessoalmente na piedade. O exercício físico tem proveito, mas a piedade tem um proveito maior. Paulo está dizendo: nenhum atleta verdadeiro, sincero, que não seja um enganador, um hipócrita, nenhum atleta se exercita só no estádio, não é verdade? O atleta se exercita só quando a plateia está olhando ele, aí ele corre. Aí ele se exercita, ele é um hipócrita e um enganador, e não vai ganhar nada, porque ele se exercita só quando o pessoal está assistindo lá no estádio, sentado. E aí Paulo diz assim: não, nenhum atleta faz isso. O atleta, ele se exercita, o principal exercício dele, que torna ele um atleta campeão, ele faz quando ninguém está vendo. Amém, irmãos? Ele acorda 6 da manhã para treinar e não tem plateia. Você quer ser um atleta campeão? Você tem que acordar e treinar e não vai ter ninguém para aplaudir, para olhar. Mas esse é o atleta que corre a maratona, que vence, que completa a carreira. Mas o líder que está corrompido, ele exercita a sua piedade, é quando ele está no auditório e tem aplauso. Porque na vida pessoal, quando ele vai para os bastidores, a carinha de piedade muda. Você já viu aquele sujeito assim, que quando está no palco assim, tem aquela carinha de anjo, chuchuzinho de Jesus? Nossa, olha como ele é celestial. Aquela carinha de anjo piedoso. Mas olha como ele é piedoso. E quando ele ora, ele até imposta a voz: Senhor Deus. Fala assim: nossa, esse cara deve ter um... Mas quando vai para o bastidor, quando sai do palco, não tem vida com Deus. A família sabe, os filhos sabem, as pessoas mais próximas sabem. Quando sai do auditório, sai do ambiente público e vai para o ambiente pessoal, exercita-te pessoalmente na piedade, diz Paulo. Vai para o ambiente pessoal, aí é cruel, é abusivo, não tem nada de piedoso. Muitas vezes é um predador que mostra o seu rosto. Isso é sério, irmãos. Porque é essa hipocrisia que gera grandes escândalos na igreja. E que tem, por causa dessa hipocrisia, é que acontece aquilo que o Espírito Santo alertou. Pessoas começam a apostatar, porque se decepcionam, porque olham para aparências, é tudo máscara. Mas quando a gente olha o que está por trás da máscara, é cruel.
E isso já acontecia no Novo Testamento. E o Espírito Santo afirma expressamente para a igreja que viria. Cuidado, porque isso vai acontecer, Timóteo. Daqui para frente, na história da igreja, a igreja precisa estar alerta, porque esses líderes, esse é um sinal que eles se apoiam na hipocrisia para liderar, para pastorear. Isso é sério, porque quem é o grande hipócrita da Bíblia é o diabo. O diabo que é um grande hipócrita, falso. É o diabo. O diabo é o lobo que se veste com pele do quê? De cordeiro. Isso é hipocrisia, é a máscara. É o lobo pondo uma máscara de ovelhinha. Aquela ovelhinha, olha aquela ovelhinha linda de Jesus, meu Deus, até você ir para o bastidor com o lobo. E muita gente se machucando. Abra sua Bíblia, vou pedir, se for possível, abrir em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler juntos esse versículo? E não é de admirar o próprio Satanás. Ele se disfarça de anjo de luz. O Satanás é o mestre da hipocrisia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A igreja tem que ter esse alerta, e eu tenho que ter esse alerta na vida pessoal, irmãos. Na minha vida, eu tenho que me exercitar pessoalmente. Aquilo que eu sou fora, na minha vida pessoal, tem que corresponder com aquilo que eu sou em público. Tem que ter correspondência. Porque eu oro aqui, mas eu me relaciono com Deus quando não tem ninguém olhando. Eu leio a palavra aqui, mas eu estudo a palavra quando não tem ninguém olhando. Tem que ter correspondência. E eu tenho que tomar muito cuidado. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo numa era, a era da imagem. O que é a hipocrisia? É o culto à imagem, à aparência, à máscara. E nós estamos vivendo na era em que a imagem é valorizada mais do que a verdade. É a era do Facebook. Como é que a gente tem que aparecer no Facebook? Fala para mim. Você faz selfie? Quem faz selfie se entrega. Levanta a mão aí. Só 2 tem. Vocês estão de brincadeira. Vocês tudo aqui fazem selfie. No Instagram. É a era da imagem. E todo mundo tem que vender a imagem de que eu estou super bem, que eu sou o melhor, que eu estou bombando. É a imagem. E nós estamos vivendo num tempo, esses tempos em que o Espírito Santo fala, em que a aparência, a imagem vale mais do que a realidade. E eu vendo essa imagem para aparecer, para provocar os outros, para cutucar os meus inimigos de Instagram, os que não sei que não gostam de mim, então eu vou postar uma imagem assim, eu vou é um fundo fake de uma praia, mas eu ponho lá assim. A realidade é o Rio Tietê. Ponte do Limão, no Rio Tietê, mas aí eu ponho um fundo assim, né, de Cancún, para vender a imagem. E isso vai penetrando e a gente não vai percebendo, e vai tudo virando palco, e o que importa é o palco. E a igreja vai sendo seduzida e vai caindo nesse processo dessa hipocrisia. E isso é sério, porque quem é o mestre da hipocrisia é o diabo, não é Jesus. Jesus, ele é transparente. Jesus, ele é verdadeiro.
Ele nos ensina a vivermos com essa honestidade, principalmente com a gente mesmo. Ao invés da gente ir usando máscaras, que podem levar a gente a quedas terríveis. Lobos em pele de cordeiros. Hipocrisia, meus irmãos, é quando preservar a imagem da igreja, preservar a imagem do líder é mais importante do que tratar a verdade. Preservar a imagem se torna mais importante do que a gente tratar a realidade. E isso é perigoso, porque esse é o motivo de escândalos terríveis que acontecem dentro da igreja evangélica hoje. Toda semana eu recebo notícias de grandes ministérios que caíram nessas armadilhas de escândalos, tudo em função de líderes que foram trilhando esse caminho da hipocrisia. Preservar a imagem, mais importante do que tratar a verdade. Isso é sério. Segundo sinal de que esses líderes, a gente tem que tomar cuidado, que os líderes podem estar entrando nesse processo de corrupção. O segundo sinal é que eles se tornam controladores do rebanho. O primeiro sinal, eles se apoiam na hipocrisia, começam a se apoiar na imagem para pastorear. O segundo sinal é que eles vão se tornando, eles têm uma obsessão por controlar o rebanho, se tornam controladores da igreja. Nos diz aí o verso 3, de novo, diz assim: esses hipócritas que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. De novo, a palavra-chave, eles proíbem e exigem. Tem uma necessidade de controlar. Eles não aconselham, eles não orientam, eles proíbem e eles exigem. Querem dominar as ovelhas, controlar as ovelhas. Paulo dá 2 exemplos aqui da ingerência de controle na vida pessoal dos irmãos. Controlar com quem você vai casar. Proíbem o casamento. Não, você vai casar com quem eu disser para você casar. Que Deus me revelou. Já vi muito isso, irmãos. Gente que casa com base em revelação de outros. Tem suas vidas controladas com base nisso. E passam por grandes sofrimentos. Proíbem o casamento. Paulo dá 2 exemplos aqui. Querem controlar, a ingerência vai até naquilo que você pode comer. Proíbem que você pode comer. Acarajé pode? Não, se aqui comer acarajé, vai ser disciplinado na assembleia. Proibido acarajé. E milho na festa junina. Festa junina na escola. Eita, é festa de São João. Não pode, é São João. É coisa dos outros lá, não pode. E aí vai esse controle. Não é conselho, não é direção, direcionamento. Não é aconselhamento. Mas é esse desejo de controlar a vida das pessoas. Hoje, nós poderíamos dar muitos outros exemplos de como esse controle, essa necessidade de controlar as ovelhas vai se desenvolvendo. Querem controlar o que você pode vestir, controlar o que você pode ler, controlar o que você pode assistir, as músicas que você pode ouvir, os artistas que você pode ouvir, os que você, em nome de Jesus, Deus me livre, não pode. Senão você vai pesar a mão. Até pessoas com as quais você pode se relacionar querem controlar. Coisa de seita.
isolar os membros, as ovelhas. Já vi acontecer, você não pode ter amigos de fora. Você não pode. O teu relacionamento vai se fechando dentro ali e o controle vai crescendo, essa necessidade de controlar. Hoje em dia, o controle está tão grande que querem controlar até em quem você pode votar na eleição. A ingerência tomou proporções que os líderes dizem para você em quem você deve votar, e se você votar no outro, você é um endemoniado, ou está... Nós vimos isso nas últimas eleições. Esse é o nível. E que ele está falando aqui, que isso é coisa de mau obreiro. Essa obsessão por controlar a vida da igreja. E vão se criando doutrinas enganadoras, como diz o texto, para reforçar isso. Doutrina da cobertura espiritual. É controle. Doutrina da cobertura espiritual é um mecanismo de controle de ovelha. Rouba a sua liberdade de querer sair de uma igreja e ir para outra. Estão tirando a sua liberdade de pensar. E se você quiser sair, você vai sair da minha cobertura, hein? Né, pastor Oswalder? Vai sair da nossa cobertura. E aí você fica aqui, porque você fica com medo. São mecanismos de controle. Doutrina do não toque no ungido do Senhor. Já ouviu essa ou não? Não pode tocar no ungido do Senhor, hein? Amém, pastor? Essa a gente gosta, né? Essa aí a gente... Essa é boa. Não pode tocar no ungido. Se você questiona, você está em rebelião. Porque o ungido do Senhor é inquestionável, e o que ele diz é lei dos medos e persas. Veja como aquilo que a palavra, o Espírito Santo alerta aqui, meus irmãos, está acontecendo e é real. Ministérios alicerçados em hipocrisia, e aí vem escândalos, e os escândalos são horríveis, e é daí que vem o nosso termo, quando o hipócrita é desmascarado, a máscara cai, vem os escândalos, gente desviada. Você deve conhecer gente assim. E também, o Espírito Santo fala aqui dessa necessidade de controle. E vão se criando doutrinas para reforçar isso. E as ovelhas vão sendo roubadas a liberdade das ovelhas e a responsabilidade das ovelhas de tomar decisões. Os maus ministros, diferentes de Timóteo aqui, eles não querem edificar a igreja, eles querem controlar a igreja. Não querem fazer as pessoas serem servas de Cristo, eles querem que as pessoas virem suas escravas. Eles querem roubar sua liberdade e colocar um jugo de novo de escravidão sobre a sua vida. Tudo maquiado, tudo mascarado, sutil como os enganos da serpente. Isso é sério, irmãos, porque Deus não anula o nosso livre-arbítrio. Eu sei que eu estou num ambiente que é um ambiente abençoado por Deus de fato, quando o meu livre-arbítrio não é anulado. Eu sou ensinado a exercer a minha liberdade e a minha responsabilidade de fazer escolhas em Cristo Jesus, como um homem maduro em Cristo. Deus não anula o nosso livre-arbítrio. Jesus, meus irmãos, não arromba a porta, amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa.
E se ele não abrir a porta, Jesus? Eu amarro em meu nome. E eu arrombo a porta. E eu repreendo, e eu arrombo, eu vou lá e faço. Porque quem é esse cara para fechar a porta para mim? Porque eu sou Jesus. É assim que diz a palavra? Não. Não, Jesus não arromba a porta, Jesus bate a porta. Agora eu pergunto para você, quem arromba a porta? Que produz possessão, que toma conta do ser humano, que possui o ser humano, que quer possuir um ser humano, não importa, e destruir o livre-arbítrio do ser humano e possuir essa pessoa e dirigi-la como um escravo. Esse alguém é o diabo, jamais Jesus. Quem arromba é o diabo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, no texto que nós estudamos na semana passada, ele usa um adjetivo que eu acho interessante para falar desses espíritos malignos. Paulo chama eles de dominadores deste mundo tenebroso. A obsessão por dominar, por controlar, é desses espíritos malignos, não do nosso Senhor. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, não se ponham de novo debaixo de um jugo de escravidão, porque existem obreiros fraudulentos, líderes corrompidos na sua mente e no seu caráter, diz aqui a palavra de Deus, que estão ensinando doutrinas enganosas, influenciadas pelo maligno, e eles têm uma obsessão por controle. E você sabe, isso é um sinal de que alguma coisa aqui não está certa, quando há uma obsessão de controlar até aquilo que você quer comer dentro desses ambientes. Eu aconselho pessoas, nós, pastor Oswaldir, aconselhamos pessoas. Eu já disse para pessoas que com ela, nesse caminho, eu não vou. Mas a decisão final é da pessoa. Eu já falei para pessoas que para terem calma e não casarem tão depressa, mas não proibi casamento. Não entrei na ingerência da vida pessoal das pessoas, mas eu aconselho, dou orientações, eu alerto sobre consequências possíveis, mas a gente não anula a decisão e o livre-arbítrio, e a liberdade e a responsabilidade que as ovelhas de Jesus têm de tomar decisões. É assim que o bom ministro de Cristo, ele deve andar. Os espíritos malignos são chamados de dominadores. Isso é interessante. O apóstolo Pedro, quando ele fala sobre os pastores, na sua primeira carta, um dos conselhos que ele dá é que os pastores pastoreiem, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E a mesma coisa diz Paulo para Timóteo aqui, no texto que nós lemos. Ele diz para Timóteo liderar a igreja, não como um dominador, mas sendo exemplo para o rebanho. É o que ele diz aqui na palavra de Deus. Seja exemplo, Timóteo, no amor. Seja exemplo na fé. Seja exemplo na sua vida para os irmãos. Lidere as pessoas assim, indo à frente. Não sendo um hipócrita que faz exigências de coisas que você não faz, mas alguém que lidera pelo exemplo, mostrando o caminho. É assim que o bom ministro de Cristo deve viver. Amém, irmãos?